Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Representante da República, Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Excelências, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados Regionais, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Membros do Governo, antigos Presidentes da Assembleia Legislativa e do Governo dos Açores, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Horta, Sr. Bispo de Angra e Ilhas dos Açores, Excelência Reverendíssima, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados à Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Excelentíssimas Autoridades religiosas, civis e militares, Excelentíssimos convidados, ilustres homenageados, açorianas e açorianos. Neste dia de festa em que celebramos o Dia da Região Autónoma dos Açores, gostaria, em primeiro lugar, de saudar e agradecer a presença de Vossa Excelência, Sr. Presidente da República, neste dia maior do povo açoriano. A sua presença aqui, neste momento, tem um enorme significado, pois congrega em si o conhecimento das autonomias regionais e a sua importância para o todo nacional. Nestes 40 anos de consagração constitucional da autonomia político-administrativa das regiões insulares, as mais-valias para o todo nacional são inquestionáveis, para o qual muito contribuiu o estreitamento de laços e o aprofundamento do conhecimento por parte da República das idiosincrasias das regiões autónomas. Agradeço igualmente a tão distintas autoridades civis, militares e eclesiásticas, aos ilustres convidados e a todos os que quiseram conosco celebrar este dia. A vossa presença confere maior dignidade e importância a esta cerimónia, que se reveste de um alto significado social e político, porque invoca a nossa terra, o nosso povo e reforça a nossa autonomia. Uma saudação muito especial a todos os açorianos de nascimento e de coração, residentes nestas 9 ilhas, no continente português ou na diáspora da saudade. Hoje é o dia de vos honrar. É o dia de exaltar a açorianidade, como tão bem descreveu Vitorino Mésio. Hoje estamos todos em festa. Sentemo-nos então na mesa da partilha e agradeçamos ao Divino as nossas conquistas. Esta comemoração, que se celebra exatamente na segunda-feira do Espírito Santo, por força de lei e da tradição, exorta todos os valores que estão na gênese do viver e do sentir das nossas gentes. A força, o saber, a comunhão, a solidariedade e, acima de tudo, a esperança, que muitos de nós designamos de fé. A devoção secular ao Divino Espírito Santo, que mobiliza milhares de açorianos, nos Açores e nas inúmeras comunidades imigrantes espalhadas pelo mundo, é a forma que encontramos para afirmar os mais nobres valores que devem estar subjacentes à condição humana. Bastas vezes temos sido um exemplo de perseverança e coragem, aceitando as agruras da natureza e reconstruindo, pedra sobre pedra, uma nova vida. Hoje devemos procurar neste culto popular o verdadeiro sentido da sua celebração, não perdendo de vista os princípios basilares, pois, e como nos dizia Agostinho da Silva, é no Espírito Santo que devemos encontrar a inspiração, porque é nele que se expressa o ideário da fraternidade com a partilha do pão. É através dele que se potencia a organização social para o bem de todos e para a coexistência pacífica entre povos e religiões, princípio primordial de um país que se destina a servir todos. E é nele que se expressa a liberdade e a inocência que deve imperar no mundo, com a coroação da criança. Guiado por estes valores, o povo açoriano caiu e ergueu-se, ganhou e perdeu, rezou e agradeceu, e desta forma percorreu um longo caminho que nos conduziu aos Açores de hoje, uma região dotada de autonomia, desenvolvida, moderna e que cada vez mais se afirma no contexto nacional e internacional. Celebrar o Dia dos Açores é, portanto, um momento de comemorar, com orgulho, todos os feitos dos açorianos e honrar todos aqueles que contribuíram para a construção da realidade
que hoje conhecemos. Por isso é com especial emoção que me dirijo aos antigos presidentes desta Assembleia e do Governo Regional, agradecendo-vos de forma reconhecida o vosso trabalho, a vossa entrega e o vosso amor pelos Açores. Hoje os desafios com que nos deparamos são diferentes daqueles que tiveram que ultrapassar. Não menos desafiantes, estou certa, mas diferentes. Vossas Excelências foram os obreiros da Organização Administrativa dos Açores, idealizaram e construíram as infraestruturas básicas e indispensáveis para o crescimento das nossas novilhas, proporcionando melhores condições de vida aos nossos cidadãos. Mas hoje continuamos, muitas vezes, inovando o vosso trabalho. Acredito que com a mesma entrega e amor à nossa terra, porque apesar dos anos que separam estas diferentes gerações, apesar da evolução do trabalho político e parlamentar, apesar da forma como a sociedade hoje encara a nossa função, acredito que a vossa experiência e sabedoria, aliada à nossa energia e capacidade, permitirá uma maior partilha de conhecimento a favor do aprofundamento da autonomia e farão mais fortes as bases do caminho que teremos de continuar a construir para aqueles que vierem a seguir. A construção dos Açores faz-se igualmente pelo trabalho de todos os açorianos, pela sua participação cívica e pelo seu exemplo. Por isso, em boa hora, se decidiu atribuir as insígnias honoríficas açorianas na sessão solene comemorativa da região, homenageando individualidades e instituições que se notabilizaram e se distinguiram pelos seus méritos profissionais, institucionais, atos cívicos ou serviços prestados à região. As insígnias honoríficas são, portanto, uma forma simbólica de, ano após ano, dar continuidade à edificação dos Açores. Uma construção que se quer dinâmica, audaz e ativa nos seus mais diversos setores. O percurso político, cultural, desportivo e o espírito empreendedor dos agraciados de hoje deve ser reconhecido por todos nós como um contributo para o crescimento e desenvolvimento da nossa região, mas deve, acima de tudo, servir de exemplo para as gerações futuras. Por isso, aos aqui presentes e aos que já não estando entre nós permanecem na nossa memória, quero cumprimentar de forma especial, agradecendo a vossa ação, impulsionada pela vossa determinação, pelo vosso voluntariado e pelo vosso altruísmo. Mas a grandeza do que somos hoje devemo-lo essencialmente a cada uma das açorianas e açorianos que, com o suor do seu trabalho e com a sua resiliência, dão corpo e vida a estas novilhas e levam nas malas da partida a nossa cultura e tradição, elevando o nome dos Açores aonde quer que se encontrem. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente do Governo, Excelências, celebrar o Dia dos Açores deve ser também um momento para refletirmos sobre os dilemas com que hoje nos deparamos e para os quais devemos ousar apresentar soluções que reforcem e consolidem a nossa autonomia e que contribuam para uma sociedade mais participativa, mais justa, mais responsável e solidária, que honre, no fundo, a liberdade conquistada há pouco mais de 40 anos. O mundo depara-se com um novo paradigma social onde se privilegia o individual em detrimento do coletivo, onde a informação está à distância de um clique, onde a verdade nem sempre é o mais importante. Hoje, a simplicidade no acesso à informação e aos meios de comunicação aumenta o nosso comprometimento na forma como os utilizamos e na maneira como influenciamos ou despertamos consciências. Mas devemos todos, enquanto cidadãos responsáveis, estar atentos ao facilitismo com que se produzem notícias distorcidas, sem relevo e que rapidamente se transformam em imediatismos que não são mais do que passos sólidos para o enfraquecimento do coletivo. O fenómeno das redes sociais é disto um exemplo. Transformou definitivamente o nosso cotidiano e a forma de nos relacionarmos.
Não obstante estas apresentarem-se como ferramentas úteis para difundir, por exemplo, os valores democráticos, promover uma sociedade mais civilizada, desperta e atuante, para mobilizar os mais jovens ou até para criar movimentos humanitários e solidários, estão hoje, infelizmente, enviesadas e conotadas negativamente pelo uso leviano de alguns utilizadores. Este clima de desconfiança e descrédito promove os discursos demagógicos e populistas que ameaçam os princípios fundamentais e fundadores das sociedades democráticas. Para inverter esta tendência, temos a obrigação de contribuir para uma mudança de atitude e de promover o debate centrado nos valores da liberdade, da igualdade, dos direitos e dos deveres. A sobrevivência do sistema democrático passa necessariamente por uma introspeção daquela que deve ser a nossa conduta enquanto cidadãos integrados numa comunidade que se quer rica na diversidade de opiniões e humilde na convergência de posições. Promover a participação ativa do cidadão é, portanto, fortalecer a democracia, porque é de cada um de nós a capacidade do exercício desse poder. Aqui, assume maior responsabilidade quem exerce funções políticas, pois tem a obrigação de nortear a sua ação de forma a que esta contribua para a credibilização das instituições democráticas. Para isso, é necessário desenvolver uma permanente reinvenção das nossas práticas, logrando uma verdadeira aproximação ao cidadão. Nesta postura, a nossa dimensão ética tem de ser exemplar. Como defendia Manuel da Arriaga, ilustre açoriano, figura ímpar na história política portuguesa, e cito: "Depende do homem, enquanto esclarecido pela razão e servido pela ciência, reduzir o mal e ampliar o bem. Por isso, a responsabilidade no bem e no mal é só dele. Depende da sua fraternidade e solidariedade com o próximo." Fim de citação. Açorianas e açorianos, a constituição da Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia, bem como a realização de um estudo sobre a abstenção nos Açores, solicitada à Universidade dos Açores, onde se pretende fazer uma análise científica e rigorosa sobre a abstenção eleitoral, sua evolução, causas e formas de a combater, são bons exemplos de ações que visam de forma transparente e fundamentada detectar causas para encontrar soluções. Soluções essas que contribuam para o estabelecimento de pontos de diálogo entre eleitos e eleitores. O processo autonómico não é estanque, antes dinâmico face aos desafios que se colocam a cada tempo. É nesse sentido que reunir com diversas entidades, ouvir os que outrora tiveram responsabilidades políticas, receber contributos dos cidadãos açorianos, no fundo, aqueles a quem se destina o objeto do nosso trabalho, estudar e aprofundar as nossas competências, mais do que uma necessidade, é uma obrigação que se impõe se queremos continuar a desenvolver políticas com vista ao crescimento harmonioso da nossa região, à consolidação financeira das nossas empresas e à melhoria das condições de vida das nossas famílias. Apesar da perfeita consciência e reconhecimento da nossa pequena expressão territorial, hoje estamos inseridos numa sociedade cada vez mais global. Somos participantes ativos nos fóruns de debate e decisão e reivindicativos da nossa posição estratégica, apesar de ultraperiférica. Faz hoje fé o pensamento de Vitorino Mésio, e cito: "Nós não temos medo que o mar nos alague ou de que a terra nos falte. Temos sempre presente, como salutar advertência, a sensação de que o mundo é curto e o tempo mais curto ainda." Fim de citação. É a nossa condição insular, refletindo a riqueza deste mar que nos une, que nos confere a posição geoestratégica que a região autónoma dos Açores assume para a Portugalidade e para o mundo. O mar coloca-nos grandes desafios nos dias de hoje, nas suas mais diversas perspectivas. Nas questões ambientais, nomeadamente ao nível do aquecimento global e da poluição marinha, e como estas matérias irão influir nas decisões políticas futuras
e na forma de estar e viver das populações, nomeadamente as insulares e ribeirinhas. Nas questões económicas, principalmente ao nível da indústria pesqueira e no esforço de pesca, e na forma como a preocupação por uma pesca cada vez mais sustentável influenciará as comunidades piscatórias e a nossa capacidade de converter a frota e a requalificação da mão de obra. Nas questões científicas, mais especificamente ao nível da exploração submarina e em tudo o que está por descobrir neste mar imenso e profundo, e que poderá dar respostas aos problemas médicos e científicos no futuro. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente do Governo, Excelências, a certeza de hoje é que o caminho é longo e que deverá ser trilhado em conjunto. Teremos que assumir com frontalidade a modernidade imposta a uma velocidade vertiginosa e por vezes avassaladora, onde o futuro que nos parecia distante é agora o presente, trazendo consigo responsabilidades acrescidas para todos nós. A cidadania social e política não se consegue só com discursos que se baseiem na liberdade, na igualdade, na justiça e também na ética e transparência. Potencia-se essencialmente com ações que preconizem cada um destes princípios. Urge, por isso, desenvolver mecanismos que visem a agilização dos processos nos seus mais diversos domínios, de forma a que as instituições públicas não se desviem daquela que é a sua real função e não se apresentem como uma barreira à materialização dos objetivos a que se destinam, sejam eles de âmbito económico, judicial ou social. Como responsáveis políticos, devemos cultivar o respeito individual e institucional, sem prejuízo das nossas diferenças ideológicas. Devemos contribuir para a unidade das nossas novilhas, porque é na união que reside a força e é na diversidade que reside a riqueza. Precisamos de estabelecer os consensos internos necessários para que não nos desviemos daquilo que é verdadeiramente importante, perceber as reais necessidades das nossas ilhas e pugnar para ultrapassar as situações difíceis porque ainda passam alguns açorianos. Conscientes que nestes rochedos, unidos pela imensidão do oceano, habita um povo resiliente e resistente, que soube sempre contrariar as adversidades de cabeça erguida e que deu ao longo da sua história valiosos e decisivos contributos ao nosso país. Acredito, por isso, que temos motivos para difundir, junto das nossas gentes, uma mensagem de esperança e confiança no futuro da nossa região. Açorianas e açorianos, os movimentos autonomistas primeiro e os valores democráticos depois deram força de lei a esta forma de ser e estar a que chamamos açorianidade. O querer e a constante busca por um futuro melhor, definido e moldado pela natureza, instituiu as raízes ímpares para todos os que partiram e legitimou, naqueles que ficaram, a capacidade para fundar os princípios da igualdade e da irmandade que hoje continuamos a evocar. Imbuídos pelo culto do Espírito Santo, celebremos a vida e valorizemos o melhor de cada um de nós, em prol de um bem maior, fundamental para se continuar a cumprir os Açores. Álvaro Monjardino, primeiro Presidente da Assembleia Legislativa, disse em setembro de 1976: "Sabemos o que somos e como somos, o que valemos e o que nos limita." Fim de citação. Porque sabemos o que somos e como somos, hoje como no passado. É este orgulho em ser açoriano que nos faz sentir de modo diferente, tantas vezes de forma inexplicável, que nos faz querer ficar, que nos faz querer sempre voltar, que nos faz pensar que não podemos pertencer a outro lugar. É este orgulho que nos ajuda neste caminho, honrando a herança do passado e construindo um futuro para os Açores, que orgulha aqueles que nos sucederem, disse.